Olá! Na aula de hoje, daremos início à resolução da prova de matemática do processo seletivo do ano de 2016 para ingresso no CTI. Bom, um rolo continha X metros de fio. O total de fio está representado aqui na questão pela letra X. Para fazer a instalação A, um eletricista usou uma quantidade de metros de fio igual a 2/5 do total. Então, 2/5 do total para que esse eletricista realizasse a instalação A. Instalação A, 2/5 de X. Em seguida, esse eletricista ele usou 2/5 do número total de metros de fio restantes. Tá aqui a pegadinha. Esse eletricista ele não usou para a instalação B 2/5 do total de X como foi feito na instalação A. Ele usou 2/5 do fio que restou após ele fazer a instalação A. Então, para a instalação B, esse eletricista utilizou 2/5 do restante. Que fração representa o restante? Se foram utilizados aqui duas partes em 5, a fração restante são 3 partes em 5 de X. Dando uma ajeitada aqui, na multiplicação de frações, multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 25. Então, a instalação B corresponde à fração 6/25 de X. Continuando a leitura aí. Se após as duas instalações ainda restaram 9 metros de fio no rolo, então o número de metros desse fio usados na instalação A foi igual a... Aí vem as alternativas A, B, C e D. Bom, o que a gente vai ter que descobrir agora? Vamos ter que somar as duas frações para nós descobrirmos a fração total de fio utilizado no rolo. Então, vamos somar aqui 2/5 mais 6/25. Eu não posso somar essas duas frações, pois os denominadores são diferentes. Reduzimos então as duas frações ao mesmo denominador. Nesse caso, não precisamos encontrar o menor múltiplo comum através de decomposição em fatores primos. Por quê? Porque aqui 5 e 25, o 25 é múltiplo de 5, o 25 é divisível por 5, então o novo denominador aqui vai ser o 25. Perceba que na segunda fração o denominador não muda, logo o numerador também continua 6. Agora, a primeira fração, o numerador ele é alterado na mesma proporção aí que foi alterado o 5. Bom, do 5 a gente chegou no 25, então multiplicamos por 5. 5 vezes 5, 25. Então 5 vezes 2 dá 10, que é a fração equivalente a 2/5. Agora sim, por causa dos dois denominadores serem iguais, mantemos o 25 e somamos 10 com 6, que dá 16. Portanto, aí a fração 16/25 de X é o total de fio utilizados do rolo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta quer saber quantos metros de fio foram utilizados na instalação A. Bom, o que vamos fazer agora? Se está dizendo aqui que ainda restaram 9 metros de fio, nós temos que verificar que fração é o restante. Bom, se já foram utilizados 16 partes de 25, faltam 9 partes
das 25. Ou seja, 9/25 de x é a fração restante. Então, essa fração restante, 9/25 de x, é igual aos 9 metros de fio que restaram. Bom, equaçãozinha do primeiro grau. O que nós vamos fazer? Vamos descobrir o valor de x para depois encontrarmos aí a quantidade de fio utilizada na instalação A. Bom, 9x então vai ser igual a 9 vezes 25. É claro que a operação inversa aqui da divisão num lado da equação, quando vai para o outro lado usa a operação inversa, então a operação inversa da divisão é a multiplicação. Eu não vou multiplicar, porque a operação inversa da multiplicação, 9 está multiplicando x, quando 9 troca de posição na equação, troca de membro, usa-se a operação inversa, portanto, 9 vezes 25, operação inversa da multiplicação é a divisão, divide-se por 9. Eu não fiz a multiplicação aqui justamente para simplificarmos 9 com 9. Com isso, o x vale 25, ou seja, o total de metros contido no rolo de fio são 25 metros. Bom, o que devemos fazer agora? A pergunta é: quantos metros de fio o eletricista utilizou na instalação A? Ora, na instalação A foram utilizados aqui 2/5 de x. O x nós já encontramos o valor, 2/5 vezes 25, que é o valor do x. Com isso nós simplificamos aqui 5 com 25, aqui embaixo vai dar 1 e aqui em cima vai dar 5. Aí só multiplicarmos aí o 2 vezes 5, que resulta em 10. Logo, 10 metros de fio. A alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Valeu! Obrigado!